Olá, meus queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui e queremos agradecer ao Pai Eterno pela noite maravilhosa, pela noite tão especial que Ele nos concedeu. Como diz o Salmo 3:8-5, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Me lembro que quando criança sempre meu pai cantava. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Quero cuidar no serviço do Mestre, sentindo o seu calor. Dá-me mais alegria, dá-me mais fervor. Quero cuidar no serviço do Mestre, sentindo o seu calor. Então, levantou, agradeceu a Deus, peça a Ele um dia de paz, de vitória, e que Ele conduza os seus passos. É assim que nós vivemos neste mundo até o dia que Jesus Cristo vier nos buscar para nos levar às mansões celestiais. Muito bem, nós estamos falando sobre agora as leis que o Senhor estabelece para o seu culto, a ordem no culto, a ordem na adoração. Pastor, e tem ordem na adoração? Tem, e é isso que nós estamos tratando. Eu sei que hoje é domingo, muitos aproveitam com razão, para descansarem mais, tirar um tempo a mais antes da escola dominical. Mas eu queria que você ouvisse essa palavra. Eu queria. O que você não deve levar para o culto a Deus. O que você não deve levar. Pastor Azel, você vai falar sobre isso hoje? Sim, vamos lá. Êxodo capítulo 20, verso 25, a palavra de Deus nos diz assim, verso 25, olha aí, ó. E se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Pronto. Mais uma vez nós temos aqui uma ênfase divina de como deve ser o culto para Yahvé. Alguns falam desse ciclópico, desse altar de pedras como uma lenda. Nós, na verdade, entendemos que os altares feitos de madeira, feito de barro, de terra, para as pessoas mais pobres que os peregrinos faziam, e o altar de pedras. Então você tem aqui uma ordem bíblica. Quando fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, mas pedras toscas. O que são essas pedras toscas, pastor Zéu? Elas, na verdade, falam de pedras que não foram trabalhadas, lapidadas, não foram ornamentadas, pintadas, não foram decoradas. Nós estamos falando que as pedras para o altar do Senhor, elas teriam que ser bruscas, puras, limpas, originais, assim como saíram, assim como foram feitas pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. As pedras para o altar do Senhor não poderia sofrer a ação do buril, não poderia sofrer a ação do cinzel, não poderia sofrer a ação de qualquer instrumento que fosse usado para trabalhar com pedras. As pedras para o altar, elas teriam que ser originais, elas teriam que sair da forma ou serem colocadas da forma que foram postas no universo. Me farás um altar de pedras lavradas. Vamos analisar isso em Josué, capítulo 8, verso 31. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Acompanhe isso e você vai ver o que a Bíblia já fala sobre esse assunto. 8:31. Como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não moverá ferro, e ofereçam sobre ele holocausto ao Senhor, e sacrificaram
sacrifícios pacíficos. Ou seja, o altar para o Senhor, o altar para Deus de pedras lavradas não poderiam sofrer qualquer ação de um ferro, de uma talhadeira, de um cinzel, de um buril. O altar teria que ser de pedra totalmente pura, pedra lavrada. Há algumas pessoas animistas e até mesmo cristãos que inventaram que as pedras para qualquer construção espiritual da obra de Deus teria que ser passada por martelada, porque acreditavam que tinha certos demônios em pedras e alguns deles só saíam se sofresse a ação de uma marreta divina, de um martelo divino. Aí os demônios iriam sair das pedras. Negativo, gente. Observem bem, a Bíblia diz que o martelo é isso aqui, ó. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo que queima e como martelo que esmiuça a penha. Então você tem aí crenças lendárias, populares, que não se firmam nas Sagradas Escrituras. Então, talvez você me pergunte, pastor Aziel, e o que o senhor quer dizer com isso aqui? Veja bem, se qualquer pedra sofresse a ação do homem, sofresse o trabalho do homem para ser colocada no altar de Deus, aquele culto que fosse prestado ao Senhor, aquele altar construído, teria a influência humana, teria a participação da construção humana. Quando Deus diz, me farás um altar de pedras lavradas, esse altar, ele seria feito para o mistério do culto a Yahvé. E quando se tratava do culto a Yahvé, estava se falando de uma ação totalmente divina. E na ação totalmente divina, Deus não conta com os teus méritos. Deus não conta com a tua habilidade. Deus não conta com o teu poder. Deus não conta com a tua inteligência. O culto a Yahvé, na verdade, tem que ser conforme ele determina. Vocês viram aqui de Josué 8:31, me farás um altar conforme a lei de Deus. Ou seja, Deus, ele quer um culto conforme a ordem dele. As pedras não devem ser nossas, trabalhadas por nós. Devem ser pedras limpas, ou seja, Deus estava dizendo, eu não conto com a tua sabedoria, eu não conto com a tua inteligência, eu não conto com a tua capacidade para o meu culto. O meu culto não tem que ser conforme a tua habilidade, não tem que ser conforme a tua inteligência, mas é conforme o que eu estou determinando. Deu para entender agora? Então você precisa voltar-se simplesmente para a palavra. E eu quero mostrar isso para vocês na Bíblia. Vamos lá, 1 Coríntios 1,17. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras. Evangelho é evangelho. O culto a Deus é o que está aqui, gente. Eu não preciso inventar, eu não preciso criar, eu não preciso adornar. Eu acho que eu vou fazer isso aqui, o Senhor vai gostar mais. Eu acho que eu vou colocar isso aqui, Deus vai adorar mais. Não, 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 não. Olha o que Paulo diz. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Eu posso achar lindo, inventar agora uma adoração lá nos Estados Unidos, etc. Não, eu tenho que vir pela Bíblia. Não é porque o fulano está fazendo que eu vou achar bonito, não é porque o teólogo fulano disse que teve uma revelação, também não. Eu não posso colocar no altar as minhas pedras. Eu não posso colocar no altar as minhas invenções. Eu não posso colocar no altar os meus mistérios. É o culto de Deus e Deus é quem dá a norma dele. E aí, se você analisar, o próprio Paulo, ele diz assim, 1 Coríntios 2:1, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós,
senão a Jesus Cristo e este crucificado. Vai pregar o evangelho não é teu. Vai anunciar a mensagem não é tua, já está aqui, não invente mais nada. O meu altar é com pedras lavradas, pedras toscas, pedras rústicas, pedras brutas. No meu altar, eu não quero a tua inteligência. No meu altar, eu não quero a tua filosofia. No meu altar, eu não quero os teus méritos. No meu altar, eu não quero a tua ideia. No meu altar, eu não quero a tua sugestão. No meu altar, eu não quero a tua conjectura. No meu altar, eu não quero uma ideia tua. No meu altar, eu não quero o teu pensamento. No meu altar, eu já tenho a lei. No meu altar, eu quero como eu determino. O culto a Yahvé tem que ser conforme o que ele determina. Então, é muito importante que você, querido irmão, querida irmã, atente para isso. Coloque no altar isso que nós estamos dizendo, conforme a palavra, e Deus vai te abençoar mais e mais em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, obrigado pela tua palavra, continua conosco, abençoando teus filhos, abençoando tuas filhas, ó Deus, teus servos que ouviram a tua palavra, e que possamos colocar isso em prática, que possamos entender que o Senhor Deus quer no altar dele, no teu altar, Senhor, pedras, na verdade, não trabalhadas. O Senhor não quer que o culto a ti seja profanado com aquilo que achamos que seja conveniente, que seja agradável, que seja aceitável, que seja bonito, que possa manter jovens na igreja, irmãos. Não, que nós façamos o culto conforme a tua palavra. Abençoa teus filhos, ser conosco, dai-nos um domingo abençoado, cultos maravilhosos, uma escola dominical próspera, e assim ajuda-nos em tudo, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, bom dia.